Fala comigo, guerreiros e guerreiras, futuros GCMs de algum município do Brasil. Tô vindo aqui mais uma vez oferecer para vocês uma videoaula completa da Lei 13.022, que versa aí sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, você que sonha em integrar a GCM de algum município do Brasil, entenda que você precisa dominar a Lei 13.022, que é a base, o fundamento, né, para todas as GCMs de qualquer município que seja. Claro que cada município tem a sua lei orgânica, a sua lei complementar, mas cada uma delas vem fundamentada da Lei 13.022. Você precisa dominar essa lei independente do município que você vai prestar concurso, ok? Então, se você chegou até aqui esse canal, se você ainda não é inscrito, eu quero te pedir para você se inscrever, para você acionar aí, né, o sininho de notificação, porque cada vídeo que eu vou subindo aqui no canal, você, e não somente você, mas outras pessoas também vão ser alcançadas, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, tá ok? Então vamos seguir aqui para nossa aula, lembrando que essa nossa aula, galera, ela é exatamente o mesmo conteúdo do material da GCM Brasil. Então, conforme eu vou aqui passando para você a aula, você vai conhecendo também o que? O nosso material. No material, eu simplifico. Como eu sempre costumo falar aqui para os membros e também para quem participa do nosso grupo de estudo, eu sou apenas uma facilitadora, né? Eu simplifico a sua forma de estudar, grifando no material os principais artigos que são mais prováveis a cair na sua prova. Se você tem a oportunidade de participar do nosso grupo de estudo, você vai vendo também que eu vou dando algumas dicas, alguns bizus para você implementar no seu cronograma de estudo. Então, a partir dessa aula, se você gostar do material, que vai ser exatamente o que vai ser dito aqui nessa videoaula, claro que com mais dicas, né? Você pode estar adquirindo também através do link que eu vou deixar na descrição, tá ok? Logo aqui no início, se você quiser dar um pause, você já vai ver aqui a apresentação do material, onde eu dou algumas dicas de como você criar aí uma rotina de estudos, tá ok? Vamos seguindo aqui sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá ok? Então, eu já inicio falando a respeito do artigo 1º, né? No artigo 1º, você já tem conteúdos aí que podem acontecer de cair na sua prova e que você precisa ter esse conhecimento, né? O artigo 1º do Estatuto das Guardas Municipais já vem aí dizendo para você que esse estatuto, ele está disciplinado com aquilo que traz o inciso 8º do artigo 144 da Constituição Federal de 88, ok? Que vai dizer o quê? Que os municípios, eles poderão constituir guardas municipais que são destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações, conforme dispuser a lei. E a partir daí, eu já tenho uma dica para te dar, porque esse pouco conteúdo que você acompanhou até agora já é uma questão de prova. Como assim? Por exemplo, quando você lê aí, os municípios poderão, cuidado, isso é uma pegadinha de praxe que o examinador adora colocar na prova. Por quê? Eles trocam a palavra poderão com deverão. O município, ele não deve, mas ele pode constituir aí a sua própria guarda. E a sua guarda, ela tem uma destinação, que é proteger bens, serviços e instalações. Só que esses bens, serviços e instalações são referentes ao município. Então, cuidado para na sua prova não cair que essa proteção aí são de bens pessoais, não são de bens pessoais, ok? São de bens, serviços e instalações relacionadas ao município, tá bom? Sigo também dizendo para você que vale lembrar que é a partir da Lei 13.022 que está fundamentada, né, que tem a base da lei de cada município, como eu falei no início, tá bom? Então, ainda que seja a lei orgânica ou a lei municipal
né, ela vem especificando sobre as suas guardas municipais. Todas essas especificações são aí extraídas da Lei 13.022 de 14, que refere-se aí às GCMs, ok? Então, vai ser possível você encontrar normas que são específicas de cada município, né? E que vai diferenciar entre um e outro. Então, é importante que você estude a lei do município. Por quê? Se você estudar só a 13.022, você vai conhecer a base e os fundamentos da GCM. Mas como você presta concurso para um município específico, você precisa conhecer a especificidade daquele município, ok? Então é muito importante que, além da Lei 13.022, você esteja ligado ao edital para saber quais são as leis daquele município que vai ser aí colocado no cronograma que vai ser cobrado na sua prova, ok? Você vai perceber que eu vou passar alguns artigos, de repente eu possa pular alguns artigos, porque, como eu disse para você, eu sou uma facilitadora do seu estudo. Então, eu vou te dar as dicas, eu vou te dizer o que é mais provável a cair na sua prova. Ah, então não preciso ler a letra da lei toda? Claro que você precisa dominar ela. Estou aqui só para facilitar. Então, por isso que você vai encontrar muitas palavras grifadas, muitas palavras também em negrito, ok? Trouxe para você mais uma vez aí o inciso 8º, tá bom? Do artigo 144 da CF 88. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Perceba que eu grifei essa parte. Destinada à proteção de seus bens, cuidado com a pegadinha, os bens é do município, então se tiver pessoais é uma alternativa incorreta. Também prestação aí de proteção a serviços e instalações, ok? Agora, a gente vai falar a respeito dos princípios da GCM, né? Esses princípios, eles constam no artigo 3º aí da Lei 13.022. Princípios mínimos são princípios que vai cair de alguma forma em alguma das questões da tua prova e você precisa dominar. Ai, como que eu vou gravar? Lendo e entendendo. Na introdução do material, eu deixo bem claro para você que não basta apenas você gravar, você não tem que gravar o que está escrito. Você tem que ler, você tem que interpretar e entender. Então vamos lá. São os princípios mínimos: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Qual o bizu que eu posso te dar aqui nesse artigo 3º a respeito dos princípios mínimos, né? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. O examinador adora brincar, porque ele pode fazer trocadilhos aí. Ele pode dizer aí para você que a diminuição é do sofrimento e que a redução é da perda, ok? Então, cuidado, reduz o sofrimento e diminui as perdas. Patrulhamento preventivo é pegadinha. Quem já está aí acostumado a estudar, a prestar concurso para GCM sabe disso. O patrulhamento, o examinador gosta de mexer. Esse patrulhamento preventivo, você tem que ter cuidado em relação à lei complementar daquele município. Por quê? Se aquele município ele entrou com uma lei complementar aonde versa que a GCM daquele município atua como policiamento municipal, o policiamento dá direito a essa GCM fazer o patrulhamento preventivo e ostensivo. Então, cuidado, tá bom? Porque a Lei 13.022, ela só fala do patrulhamento preventivo. Então, quando você for fechar um edital, procura saber se naquele município o patrulhamento vai ser só preventivo ou se atua também aí com a atuação de policiamento municipal. E aí pode acontecer do município abordar dentro desse patrulhamento
preventivo e ostensivo, ok? E também tem uma outra pegadinha que o examinador adora, que é referente aí ao uso progressivo da força. Cuidado para ele não trocar essa palavrinha progressivo e colocar que é regressivo ou qualquer outra palavra. O uso da força, ele é progressivo, né? Então, assim, ele vai crescer, né, conforme for a necessidade ali do momento da atuação. Então, talvez você tenha que atuar com uma força maior. Então, essa força, esse uso da força é de forma progressiva, ok? Vamos falar agora sobre as competências, tá bom? Muito cuidado aí em relação à competência das guardas, tá bom? Que também tem muitas formas aí do examinador fazer trocadilho com essas competências. Eu vou falar com vocês a respeito do artigo 4º, porque no artigo 5º vocês vão ver que tem várias competências, então vocês vão precisar fazer essa leitura, que não cabe nesse momento eu estender essa leitura, tá bom? Então, vocês que vão adquirir o material, vocês podem aí estar fazendo a leitura desse artigo 5º. Você que está só na videoaula também consegue ter acesso aí a esse artigo 5º, que é uma leitura e uma interpretação que você pode fazer, porque senão a gente vai levar muito tempo aqui se eu fizer essa leitura para você. Em relação ao artigo 4º, você vê que a gente está falando referente à competência geral, ou seja, todas as guardas têm essa competência, todas as guardas municipais, que é o que a gente já encontrou e já falou lá da CF 88, que traz também. A competência é proteção de bens, serviços, logradouros, olha aí que inclui o quê? Logradouros públicos municipais e instalações do município. Cuidado, tem banca que gosta de dizer que essa proteção aí é de shopping center. Gente, não é de shopping, ok? A gente já sabe que a gente está falando de âmbito daquilo que é do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Cuidado com a palavra dominiais, porque eu já vi o uso também da palavra dominais, tá bom? E foi dado aí como correta, tá bom? Dominais, dominiais, cuidado aí com o trocadilho dessas palavras. Artigo 5º, né, que traz aí as competências das guardas municipais. Importante que você faça a leitura aí. Vou fazer essa leitura da segunda para você, que ela cai muito em prova como pegadinha, tá bom? Olha só o que ela versa. Prevenir e inibir pela presença da vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativa e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Muito cuidado, porque o examinador, ele pode colocar aí, nesse prevenir e inibir, né, ele pode colocar aí como prevenir e investigar, prevenir e investigar, ele pode trocar nessa palavra inibir, ou também aqui na palavra coibir, ele pode trocar essas duas se ele quiser e colocar investigar. Já vi muito isso cair em questões. Cuidado, porque investigação não é competência da GCM, tá bom? Vai prevenir, vai inibir, como? A partir ali da presença de vigilância. E também pode fazer o quê? Coibir. Mas investigar infrações penais, jamais, porque não é uma competência da GCM. Então, é importante fazer a leitura da letra da lei por isso, porque uma vez que você domina a lei seca, o examinador não te engana trocando aí as palavras, tá ok? Porque você tem domínio e sabe qual é a competência do cargo do qual você está
prestando aí o concurso público. Então, te peço que você faça a leitura, interpretação e tenha entendimento aí sobre a competência, tá bom? Uma das competências também que caem bastante em prova: proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando aí medidas educativas preventivas, tá bom? Olha aí outra, aí ó, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Você pode achar que não é, mas é sim uma competência da GCM, tá bom? Cooperar aí junto ao órgão da defesa civil. Então faça a leitura total. Vou ler o parágrafo único para vocês, ó. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar e atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos estados e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses, no inciso 8º e também no inciso 8º e no inciso 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito lá nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, e deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. O que isso quer dizer aí no parágrafo único, galera? Isso quer dizer que nós já sabemos que a Guarda Civil Municipal, ela não está ali no âmbito do artigo 144. A gente sempre fala sobre isso. Isso quer dizer que a Guarda Civil não está no âmbito da segurança pública, ainda que tenha lei complementar falando sobre policiamento aí municipal, ainda não é considerada segurança pública. Porém, trabalha aí de forma conjunta, apoiando aí a continuidade dos serviços desses outros órgãos, tá bom? Vamos falar aqui no artigo 6º a respeito da criação da Guarda Civil Municipal. Ela pode criar por lei sua guarda municipal, ok? Então, cuidado para a banca não colocar que é por decreto, tá bom? É por lei, tá bom? Por lei, o município ele pode sim criar a sua guarda municipal. Parágrafo único. A Guarda Municipal, ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é o chefe, do Poder Executivo? O chefe do Poder Executivo é o prefeito do município, tá ok? Então, a GCM ela é subordinada ao prefeito. A questão não vai vir necessariamente escrito prefeito, mas pode vir chefe do Poder Executivo, ou vice-versa, não vir chefe do Poder Executivo, mas vir um prefeito. Então, você já está sabendo que são aí as mesmas pessoas. Artigo 7º. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior. É muito importante que você também faça a leitura a respeito do efetivo da guarda, tá bom? Vou te pedir para que você faça a leitura, por quê? Uma dica que eu vou te dar aqui, um bisuzinho que eu vou te dar, é as pegadinhas que podem acontecer, como por exemplo, 0,4 décimo%. Cuidado, tá? Porque é 0,4%, 4 décimos por cento, não é 4%. Se a banca colocar escrito, né, para você colocar lá por extenso, 4%, vai estar errado, porque 0, diz para você que são décimos, ok? Então, são 4 décimos% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Então, cuidado, é até 50 mil habitantes, ok? 0,3 décimos% da população em município com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º, ou seja, no anterior, ok? 0,2 décimos% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior
ao disposto no inciso 2º. Então, é muito importante que você faça uma tabelinha aí de memorização e que, além de tudo, você consiga entender o que traz aí esse artigo, tá ok? Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial do IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Galera, presta bem atenção que eu grifei aí esse parágrafo único para vocês, por quê? É se houver a redução da população que vai ser garantida a preservação do efetivo existente. Por quê? Porque nós estamos falando aí de um cargo estatutário. Então, se houve diminuição, se houve redução da população, é garantido o cargo da GCM, ok? Então, o que vai acontecer? Vai ser aí ajustado, deverá ser ajustada essa variação populacional. Então, cuidado para a banca não colocar se houver aumento da população. Não é se houver aumento da população, é se houver a redução, porque se houver aumento, vai abrir novas vagas, mas se houver redução, ninguém vai ser mandado embora, porque se trata aí de um cargo estatutário, tá bom? Vamos aqui, artigo 8º. Mediante a consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada é possível. Então, poderá, ok? Os municípios limítrofes, mediante a consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, cuidado, porque esses municípios limítrofes, eles poderão, mediante a consórcio público. Então, cuidado com essa palavrinha consórcio, para você não confundir aí, talvez, com convênio. Não é um convênio, é um consórcio, quando os municípios limítrofes, de alguma forma, aí, utilizam de forma recíproca os serviços da Guarda Municipal aí de maneira compartilhada, tá bom? Artigo 9º. A Guarda Municipal, ela é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Pegadinha, sempre cai aí artigo 9º também nas provas, tá bom? Essa lei, ela é uma lei municipal, e a Guarda Municipal, de fato, ela é formada aí por servidores públicos, tá bom? Entenda que a carreira é única, existe sim planos de cargo e também de salário. Vamos lá que tá ampliando aqui. Artigo 9º. Artigo 9º já foi, desculpa, gente. Artigo 10, vamos lá. Das exigências da investidura. Essa exigência da investidura, eu preciso que vocês lembrem que nós estamos falando do quê? Do Estatuto Geral, ok? O Estatuto Geral, ele vai versar que há um requisito básico para a investidura aí do cargo, que é o quê? Nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Há pegadinhas? Claro que há, muitas. Quando é que você vai ser pego nessas pegadinhas? Quando você não estudar a lei complementar do município que você está prestando o concurso. E eu vou te dizer mais, quando você tem preguiça de ler o edital. Eu fico para morrer quando o candidato me faz muitas perguntas, eu sempre estou aberta aí para poder auxiliar vocês. Mas tem coisas que, por exemplo, o candidato ele não sabe porque ele tem preguiça de ler o edital. Ai, as letras são muito miudinhas. Ai, é muita coisa para ler. Cara, se você soubesse quanto conteúdo tem no edital que vai te ajudar na prova, você iria ler o edital completo. Porque tem perguntas que são básicas, que estão lá no edital, que é só você ler, não precisa perguntar para ninguém. E detalhe,
muitas vezes cai na sua prova. Eu já peguei aí provas de concurso que a resposta estava no edital. Ah, mas não estava na lei? Sim, estava na lei, mas só de ler o edital eu já sabia. Então, por exemplo, quais pegadinhas que podem acontecer aí? Quando, por exemplo, fala a respeito aí da idade. Da idade. Principalmente quando se fala da idade máxima, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes essa idade máxima ela cai. Tem município que vai dizer aí que é com 30 anos, tem município que vai dizer que é com 35, e tem município que realmente abre o edital versando lá que é com 30 ou que é com 35, e às vezes essa idade cai, é sem limite de idade. Ah, mas lá na Lei 13.022 está versando que... Aprenda uma coisa, o que está no edital também é lei. Por quê? Porque a lei do concurso é o edital, é aquilo que está sendo divulgado. Então, muito cuidado com o que está no edital, tá bom? Por exemplo, já peguei edital que a idade mínima de 18 anos diz que é no ato da inscrição. Como já peguei edital também que teve retificação dizendo que a idade mínima é no ato da posse. Então, sempre que você for estudar a respeito da investidura, leia o edital, porque o que vai prevalecer é o que está no edital, porque o edital é a lei do concurso, ok? Tanto que o parágrafo único desse artigo vai dizer o seguinte para você, desculpa que eu passei direto aqui, ele vai dizer para você o seguinte: outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Então, se você não estudar a lei municipal, somente a 13.022, você vai aí comer mosca. Vamos lá. Da capacitação. Artigo 11. O exercício das atribuições do cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível às suas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 12. É facultada ao município a criação de órgãos de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores o mencionado lá no artigo 3º, ok? Quando a gente fala a respeito dos princípios mínimos. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo. Ou seja, quando diz para você que é facultada aí o município de criação, né, tem a opção aí de criar um órgão de formação, mas também o inciso 1º diz que poderão firmar convênio ou consorciar-se visando aí o atendimento aí da formação e treinamento de aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, ok? Inciso 2º, o Estado poderá, tá bom, gente? Não deverá, mas poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurado a participação dos municípios conveniados. O órgão referido no inciso 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares, né? Gente que tem esse domínio da lei quanto à GCM, precisamos saber que há essa distinção em relação à GCM e às forças militares, ok? Então, tem essa distinção aí, não podendo aí ser destinado à mesma formação e treinamento, tanto quanto a gente fala a respeito das vestes, né, da GCM. GCM não usa farda, pelo amor de Deus, é uniforme, isso cai em prova, você pode errar, tá ok? Então, não tem nada a ver com o âmbito militar, tá bom? Vamos seguindo aqui. A respeito do controle, artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuição de fiscalização
investigação e auditoria. Então, cuidado, galera, o órgão da GCM, ele tem um funcionamento próprio, ele é permanente, ele é autônomo, tá ok? E também cabe a ele ali atribuições de fiscalizar, investigar e ter também ali a auditoria, tá bom? Das suas guardas. Como que funcionaria? Funcionaria mediante o controle interno e o controle externo. O controle interno, você vai ver aí que tanto para o interno quanto o externo, eu dei uma grifada para quê? Para simplificar aí o teu estudo. Controle interno é exercido por corregedoria. Controle externo é exercido por ouvidoria. Fica mais fácil de você, depois que fez a leitura, interpretou e entendeu, aí sim eu facilito o quê? A tua memorização, ok? Então, vamos lá, o controle interno, ele é exercido por corregedoria e o externo exercido por ouvidoria. Se você não vai adquirir o material e você precisa, né, às vezes a pessoa tem aquela necessidade de escrever porque aprende de uma forma melhor, e aí você está assistindo essa videoaula, eu te aconselho a você estar passando para o teu caderno aí de estudo exatamente dessa forma, vai te facilitar aí na memorização do artigo, da memorização do conteúdo. Mas você também pode adquirir o nosso material com o link que vai estar na descrição e você vai receber exatamente como está sendo aí passado a videoaula para você. E lembrando que ao final dessa videoaula segue um simulado do conteúdo, ok? Então vamos lá, controle interno exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e com todas as que utilizem arma de fogo. Olha que eu coloquei aí em negrito para você. Então, o que a corregedoria vai fazer? Ela vai apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. Controle externo, ele é exercido por ouvidoria, ele independe em relação à direção da respectiva vaga, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, porque ele vai receber, ele vai examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e também denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes ali do quadro, né, com atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta, tá ok? Inciso 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, aí, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Inciso 2º, os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Então, o que acontece aí nesse inciso 2º, galera? Existe uma lei municipal específica, né, daquele município, pode ser exatamente aí a lei orgânica, né, que precisa ter um fundamento e uma razão relevante para que esse mandato, né, tanto o corregedor quanto o ouvidor tenha perda dele. Então, assim, tanto o corregedor quanto o ouvidor, para que ele perca aí esse mandato, também tem que ser decidida pela maioria absoluta. Cuidado com a pegadinha na hora da prova, se o examinador colocar ali uma quantidade exata para que ali da Câmara Municipal, para que aconteça essa perda do mandato. Não tem uma quantidade exata, mas a maioria absoluta, foi a maioria, vai acontecer aí a perda do mandato, ok? Porém, tem que ser em razão relevante e específica, com previsão lá na lei municipal, tá ok?
Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo município tem ali um código de conduta, tá bom? Um código para aquele cargo, no caso aqui, a GCM. Pode acontecer que no edital não venha te pedindo aí o estudo do código de conduta, tá ok? O que seria esse código de conduta? O código de ética. Tem municípios que pedem aí o estudo da lei orgânica, do código de ética, tem outros que não pedem o código de ética. Ele vai te pedir aí a lei orgânica do município, ele pode te pedir aí conhecimentos gerais da história e da geografia do município e não te pedir o código de ética. Mas é importante você saber, tá bom? Que em função do artigo 13, é necessário que a Guarda Civil, Civil Municipal tem aí estabelecido um código de conduta para poder agir aí com razão relevante e específica para essa perda de mandato, ok? Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar. Falamos anteriormente a respeito disso, agora há pouco. Guardas municipais não ficam sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar, ok? Por quê? Porque ela é civil, tá bom? Das prerrogativas, galera, sempre costumo dizer para vocês o seguinte: entendam o significado das palavras. De repente você está aqui nessa videoaula e você está se perguntando assim, caramba, o que é prerrogativas? Eu vou ser bem sincera com você, eu aprendi o significado da palavra prerrogativas depois que eu comecei a estudar leis. Pode acontecer que você aprendeu, sei lá no 3º ano, no primário, no ensino fundamental, não sei. Mas às vezes realmente a gente não dá atenção para determinadas palavras. Então, procure saber o significado das palavras. Está estudando lei, está estudando um artigo, está preso ali num artigo, não consegue interpretar ele. Às vezes você não consegue interpretar ele porque uma palavrinha que contém ali você não sabe o significado. E se você for empurrando o teu estudo com a barriga, vai chegar na hora da prova, tu vai olhar e falar assim, caraca, estudei isso, mas eu não sei o significado da palavra, porque você estudou 3 meses, 4 meses, 6 meses para uma prova sem procurar o significado da palavra. Então, assim, o que são prerrogativas? Prerrogativas são vantagens, ok? Então, assim, das prerrogativas da GCM, o artigo 15, ele vai trazer o seguinte: os cargos em comissão das guardas municipais deverão, tá bom? Cuidado, não é poderão. Eles devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, segundo a Lei 13.022. O inciso 1º, ele vai trazer o seguinte: nos primeiros 4 anos de funcionamento, perceba que eu coloquei em negrito, para você dar uma atenção maior, tá bom? Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Então, olha só, presta bem atenção. A banca, ela sempre faz um trocadilho aí, por isso que eu coloquei em negrito. São nos primeiros 4 anos. A banca adora dizer que são nos primeiros 5 anos, ou que são nos primeiros 8 anos, ou qualquer quantos anos ela quiser colocar lá. Normalmente, esse trocadilho sempre é entre 5 e 8. Então, preste atenção, são os primeiros 4 anos de funcionamento, que ela poderá ser dirigida, ó, por profissional estranho. Então, cuidado, porque existe um inciso aí que diz que aí, nesse caso, pode haver um profissional estranho, que preferencialmente, presta atenção, porque a banca pode trocar aí preferencialmente por obrigatoriamente, mas é preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, ok? Inciso 2º, para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Outra pegadinha quando se fala da Lei 13.022. Perceba que a letra da lei, ela vai trazer o seguinte:
deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino. É o percentual mínimo. A banca vai colocar lá para você 20%, 30%. Cuidado, porque se está falando da Lei 13.022, é um percentual mínimo, da qual ela não versa a quantidade. Ela só diz que é mínimo e que esse mínimo é definido em lei municipal. Então, quando você estuda lá a lei municipal, você tem que observar se a lei municipal vai trazer qual o percentual mínimo específico que a lei municipal vai trazer em relação ao sexo feminino. Então, cuidado. Se a questão versa o Estatuto Geral das Guardas, que é a Lei 13.022, exatamente a letra da lei não traz específico, mas diz que é um percentual mínimo. Se a questão estiver falando da lei municipal, você precisa atentar aí ao que versa em relação à especificidade desse percentual mínimo para o sexo feminino, ok? Não esqueça disso. Inciso 3º, deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis, tá bom? Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica. Por algum motivo, o médico viu que não é possível que você, por N motivos, seja psíquico, seja físico, não sei, mas ele observou que você não está apto ou em condições de portar aí uma arma de fogo. Então, através de restrição médica, é possível sim suspender esse direito da utilização aí do porte de arma de fogo. Também pode ser por decisão judicial, seja lá qual for o motivo, mas se o juiz decidir que você não tem o direito de utilizar aí o porte de arma de fogo, ele vai suspender esse direito. Ou também justificativa da doação da medida pelo respectivo dirigente, que pode ser o teu comandante, ok? Por favor, leem e interpretam bem esse parágrafo único, porque costuma cair em prova. Muita gente é pego em pegadinhas do examinador quando vê lá na alternativa que suspende-se o direito ao porte de arma de fogo. Ele coloca várias alternativas lá muito lógicas, mas que não tem nada a ver com a letra da lei, e coloca exatamente lá assim, ó, razão de restrição médica. Você muitas vezes não atenta a isso, aí você vai olhar lá as que são lógicas, mas que não estão dentro da lei, não estão na letra da lei, e você ignora a restrição médica, mas a restrição médica também suspende aí o direito ao porte de arma de fogo, tá ok? Deixa eu beber uma aguinha aqui pra gente continuar essa aula, porque eu quero deixar um aulão completo para você da Lei 13.022, para você não ficar catando aí aulinha de parte 1, 2, 3. Não importa o tempo que vai ficar, você dá pausa, você volta no outro dia, você baixa a aula, mas esse aulão vai ficar completo para você aqui, tá bom? Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, não importa o município que você estiver, tá ok? O número da GCM é 153, tá bom? A Anatel vai disponibilizar aí essa linha telefônica, vai destinar, tá bom? Juntamente com faixa exclusiva de frequência de rádio. Galera, muito cuidado, sabe? Às vezes eu tô em alguns grupos aí de estudos e muito próximo de prova, a galera, não sei por qual motivo, né? Porque as pessoas entendem que concurso público é concorrência. Concurso público não é concorrência. Você vai lá e faz o teu. Você precisa de uma vaga só. Você não precisa derrubar ninguém. Você faz o teu. Então, assim, às vezes muito próximo de provas, a galera gosta de colocar fake news. Eu vi isso acontecer há pouco tempo. Galera perde o tempo criando uma arte e dizendo que a Anatel mudou o número. Isso não aconteceu, tá bom? Então, se você tiver
com dúvida, procura saber se houve alguma alteração, atualização na lei, tá bom? O número é 153. Artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Antes, cuidado, coloquei em negrito, tá? Não é depois, é antes da condenação definitiva. Esse GCM aí, ele tem aí assegurado a favor dele o recolhimento aí em cela isoladamente dos demais presos. Vamos falar agora das vedações, né? Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes e distintivos e condecorações. Da representatividade, muito importante esse artigo 20, tá? Por favor, leiam, interpretem, memorizem isso, entendam esse artigo. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais da Segurança Pública. Disposições diversas e transitórias, artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Sempre gosto de dar uma paradinha aí para poder explicar bastante a respeito do artigo 21. O que acontece, galera? Primeiro, para falar algo que eu já falei aqui nessa videoaula, que a guarda municipal, ela não utiliza farda, tá bom? Não há fardamento, tá bom? Há o quê? Uniforme, tá bom? Outra coisa, equipamento padronizado preferencialmente na cor azul marinho. Cuidado pro examinador não te pegar na hora da prova. Por quê? É preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então, você vai encontrar municípios que não necessariamente utilizam a cor azul marinho, tá bom? Porque a cor azul marinho, ela é preferencial, tá bom? Então, cuidado para ele não fazer um trocadilho aí, tanto na cor, quando ele fala de preferencialmente, quando nessa parte da padronização, ele usar obrigatoriamente ao invés de preferencialmente, entendido? Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, as cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos, tá bom? A Guarda Civil Municipal, ela tem aí um prazo de 2 anos para poder se enquadrar ao que a Lei 13.022 exige, tá bom? Parágrafo único. É assegurado a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, a Lei 13.022 assegura aí a utilização de uma dessas denominações aos municípios, tá bom? Porém, cuidado quando a gente fala de lei municipal, né? Você pode encontrar também aí denominação genérica, tá bom? Já peguei leis municipais para montar material que tinha aí a condição de denominação genérica. Não é para todo município, tá bom? Mas já aconteceu de eu pegar lei municipal que tinha aí denominação genérica. Por isso que eu sempre digo a importância de, além da Lei 13.022, você se atentar se o edital está pedindo também o estudo da lei do município que você vai prestar concurso, tá ok? O artigo 23, ele vem só versando aí a respeito da lei, a entrada de vigor da publicação, tá bom? Que foi em 8 de agosto de 2014, ok? Agora eu quero apresentar aqui para vocês, né, que logo abaixo aqui, lembrando que eu falei para vocês no início da aula,
esse é também o conteúdo do nosso material. Então, ao final do material, para você que vai adquirir, vai encontrar aí também o simulado, tá bom? Para a Lei 13.022, eu trouxe aí para vocês um simulado com 30 questões, tá bom? Lembrando que tá dominando a letra da lei, dá uma importância maior às questões, faça o quanto mais for possível de questões, errou questões, aqui no cronograma desse material eu trago para você também essa dica de, poxa, tô errando sempre as mesmas questões. Cara, pega ali a questão que você está errando, volta lá no artigo da letra da lei, leia novamente, tenta dar uma interpretação melhor. Encontrou erro? Escreve do lado. Para quê? Para você não errar outra vez, tá ok? Então é isso, tá bom? Esse é o material da GCM Brasil. Eu espero sim que essa videoaula possa te ajudar, possa agregar aí na sua rotina de estudos. Pega essa videoaula, compartilha com um amigo que você sabe que está aí na mesma guerra que você para poder conquistar aí um cargo público, né? Da mesma forma que eu te ajudei, eu acredito que você compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, você também vai estar ajudando outra pessoa, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Muito obrigada, espero ter agregado grandemente assim no teu estudo e boa sorte nos teus estudos, bons estudos, que você esteja aí rumo ao TAF, tá bom? Volta aqui para poder me dizer como foi a tua prova e como que eu pude te ajudar. Grande abraço!